Obrigado, irmã Genoveva, Giovana, pelo apoio instrumental. Hoje nós vamos olhar mais uma vez para um trecho da história envolvendo o profeta Eliseu. Destaco repetida vez que a história não é sobre Eliseu, não é sobre Elias, não é sobre mim ou sobre você. Sobre as conquistas que podemos ter na vida, a história é sobre Deus agindo em nós e através de nós. Então, nós estamos reservando, acho que é o terceiro encontro para olharmos os feitos de Deus na vida deste homem e através da vida de Eliseu. Segundo Reis, capítulo de número 4. Uma das histórias que temos aqui é a história de quando Eliseu multiplica o azeite da viúva. Então, um texto muito conhecido, tem músicas, nesse texto, existem muitas mensagens pregadas, tenho certeza que você já conhece essa história, mas o texto sagrado nos diz o seguinte, capítulo 4, versículo 1. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o Senhor, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus vizinhos e amigos, quantas conseguir. Depois entra em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas as vasilhas estavam cheias até a borda. Traga-me mais uma vasilha, disse a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora vende o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Agradecemos pelo teu Espírito Santo que age nos nossos corações e mentes, nos ajudando a compreender a tua palavra. E é isso que nós pedimos. Nos ajude a compreender, nos ajude a aplicar esta palavra em nossas vidas, para que possamos ser transformados por ela. Ela é poderosa, é a palavra do Senhor e revela quem o Senhor é e qual o teu querer. Nos ajude a entendê-la corretamente. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como disse, é uma história bastante conhecida, né? Então, não há novidade nessa história para você que já serve ao Senhor, que já tem lido a Bíblia, que tem frequentado a igreja por um bom tempo, já ouviu, já conhece algo. Então, eu irei apenas destacar aqui algumas, cenas dessa história, dando brilho, talvez, a alguns detalhes que possamos, a partir da revelação, conversar, destacar, imaginar e pensar, sobre o que nós já lemos. Então, nós temos aqui uma mulher, e o texto diz que a situação dela é difícil. É um problema. Pense num problema grande. Essa mulher havia perdido o esposo.
Se tem uma coisa acertada na vida que um homem pode fazer, que uma mulher pode fazer, é se unir em matrimônio com uma pessoa. Quando tudo isso é orientado pelo Senhor, que bênção maravilhosa. Mas a vontade geral de Deus é que um homem possa encontrar uma mulher e constituir com ela uma família. Essa é a vontade de Deus para todo ser humano, para crente, para descrente. Esse é o desejo de Deus. E quando isso acontece, e quando ambos entendem, que esse viver, ele não começa ou não deve começar com a expectativa de que isso será bom para mim, mas unir-se em matrimônio, porque juntos podemos servir melhor ao Senhor, porque juntos estaremos andando de acordo com o que deseja o Senhor. Isso é maravilhoso. O homem, ele se transforma, em um líder para sua esposa, em um protetor, em um provedor, porque isso é o desejo de Deus, não que algo irá brotar agora pelo desejo de a esposa irá de maneira, entregue, entender que o plano de Deus passa por isso, em estabelecer alguém que a lidere, que à frente a conduza, e os filhos vêm, e nós temos todo o contexto que conhecemos, ou pelo menos a grande maioria, que conhece experiencialmente, e é maravilhoso. É tão bom que quando o negócio dá certo, quando está encaixado, quando há intenção de agradar ao Senhor, eu acho que ninguém nem pensa, um dia o outro vai morrer, né? Mas sabe de uma coisa? Pode acontecer. Pode acontecer. Aqui nós estamos diante de uma história que nós temos vivenciado com a realidade dura do pecado presente em nós e presente no mundo em que habitamos, em que quem está vivo pode daqui um pouco não estar mais vivo. E esta é uma mulher que não tem mais o seu líder, seu provedor. E se tem uma coisa que, ao falar do marido, nos contextos do Antigo Testamento, traz como qualquer outra, a característica muito presente, é que este homem era o provedor da casa. Provedor. Hoje nós temos, uma realidade muito diferente da qual viveu esta mulher, e viveram todos os que faziam parte deste contexto. O mundo de antigamente era um mundo cujas portas estavam muito mais fechadas para as mulheres do que abertas. Uma mulher viúva era uma mulher que estaria em sérias dificuldades para sobreviver. Uma mulher viúva com filhos, essa mulher tem um grande problema. Hoje nós temos uma realidade que traz sobre a mulher maiores dificuldades do que para um homem viúvo. Mas hoje nós temos todo até existe um amparo do próprio governo que entende, essa situação como difícil. Por exemplo, a minha mãe é uma mulher viúva. Minha mãe ficou sem o meu pai, ele era um pouco mais velho que a minha mãe, não me recordo agora a diferença, era pouca coisa, mas o meu pai faleceu com 42 anos de idade. Então, minha mãe deveria ter os seus 40, talvez, 41, não lembro mais, com 4 filhos dentro de casa. Eu ia chamar 4 crianças, mas não eram 4 crianças. Eu já tinha 20 anos, meu irmão 18, e minhas 2 irmãs 7 e 14. E por causa das leis do nosso país, a minha mãe recebe uma aposentadoria pelo falecimento do meu pai. Isso é uma bênção. Mas nos contextos aqui, nos dias desta mulher, não tinha aposentadoria. O rei de Israel, que é filho de Jezabel e Acabe, é um rei não só
né, perverso e distante do Senhor, é um rei que tem arrasado com Israel. Economicamente, Israel não vai bem. Nós temos estudado as histórias aqui, nós temos visto fome, miséria, dificuldade, problemas, lutas. Imagine uma mulher viúva nesse contexto, irmãos. Pense nisso. Volte seu pensamento lá para trás e imagine o que essa mulher está vivenciando. A situação dela é difícil. Só que quando nós olhamos com mais calma para o texto, nós vamos entender que a apresentação dessa família se dá nos seguintes moldes. Essa mulher chega para o homem de Deus, para Eliseu, e diz o seguinte: olha só, eu ainda estou no versículo 1, na metade do versículo 1, volte lá para a gente ler juntos. Eu vou ler o versículo. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de... Você está entendendo aqui? Quem é que morreu? Não é uma família desestruturada, que o marido bate na esposa, que a esposa, né, cava a situação para descredibilizar o marido diante da sociedade, diante dos filhos. Não é isso não, irmãos. Não é isso não. É uma família que serve e teme ao Senhor. Nós lemos aqui e já meditamos em alguns textos envolvendo Elias e Eliseu. Mas lembra daquela situação quando Elias estava para ser arrebatado? Que ele falou: fique aqui que eu vou a tal lugar. E aí, em alguns lugares ele vai onde tem as escolas de profeta. Lembra disso? Esse homem fazia parte, né, desse grupo. O grupo de profetas. Esse é um homem que serve ao Senhor. Esse é um homem que dedicou a sua vida para, no serviço ao Senhor, atuar como um dos grupos dos homens e os profetas. Então tem muitas verdades nesse texto aqui para nós. Uma delas é a seguinte, vamos pensar. A morte, ela chega para pessoas ruins, mas a morte chega para gente boa também. A morte chega para o ímpio que causa males aos seus e à vizinhança, para o ladrão, para o assassino. Mas a morte chega para o pregador do evangelho, para o profeta. Esse é um caso. Nós já começamos errado quando nós, ao abordarmos o assunto morte, sempre achamos que ela será uma realidade na vida dos outros, da família dos outros e dos outros. Não é verdade? Ou, né, quando né, no seu extremo aí nós temos a seguinte situação. Nós temos aquele medo, aquele receio, né? Você já viu aquele... Pensar em morte, falar de morte, a pessoa está isolado, sai para lá com esse assunto, né? E vive como se esse fosse um acontecimento que vai chegar. Eu sei que vai chegar, porque ninguém fica para semente, mas há uns 150 anos pela frente. Não é verdade? Às vezes nós vivemos nutrindo esse sentimento, por uma série de coisas. Mas a morte, na verdade, irmãos, ela pode estar tão mais próxima do que nós imaginamos. Ela é uma realidade. E ela chega para a gente, como disse, gente ruim, mas chega para a gente boa. Precisamos pensar nessa realidade como algo muito palpável e muito perto de nós. Olha quantas implicações a gente poderia dizer aqui, né? Mas nós temos aqui uma mulher em sérios apuros, porque a partida do seu esposo faz com que as dívidas que existiam sejam impagáveis por ela, e o credor já disse o seguinte: eu vou receber, seja o dinheiro, ou fazendo pix aí, ou eu vou buscar os teus meninos, eles vão ser meus escravos. Olha o contexto, olha a situação.
E aí ela chega para Eliseu e ela diz o seguinte: eu preciso de ajuda. Você conhece o meu marido, você sabia o quanto ele era fiel e temente ao Senhor, e a minha situação é essa. Essa é a primeira cena que apresenta essa história para nós. E, irmãos, de maneira geral, é maravilhoso nós olharmos para o que o próprio texto irá apontar, mas não apenas este, mas a Bíblia como um todo. Deus, Ele se apresenta na palavra do Senhor, sabe como? Uma das maneiras como Ele diz: eu sou o Senhor dos órfãos e das viúvas. Olha só rapidamente, Deuteronômio 10, 18. Esse texto vai falar sobre o Senhor como aquele que tem um cuidado especial para com as viúvas, órfãos. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas. Ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas. Olha só, Salmo 68, verso 5, Felipe. Vamos olhar para esse texto ainda com esse mesmo princípio. Pai dos órfãos, defensor das viúvas. Esse é Deus, cuja habitação é santa. Salmo 146, verso 9, nos diz o seguinte: o Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. E o último texto para elucidar esse princípio, Êxodo 22, versículo 22 ao 24. Está antenado aí, João? Anotando aí? Então tá bom. Então, olha só: não explore a viúva e nem o órfão. Se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor. Minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Percebe aqui? O cuidado especial que o próprio Deus tem para com a viúva, para com os órfãos. O Novo Testamento, a Bíblia vai dizer o seguinte, que a verdadeira religião é visitar os órfãos, é cuidar, é acudir, é estar presente na vida de órfãos e de viúvas. Sabe por quê? Porque órfãos e viúvas é exatamente um público, é um povo que não tem nada para dar, apenas a receber. Então nós temos aqui essa situação, e o profeta Eliseu, ele tem diante dele uma mulher que compartilha a sua situação de dor. E nós podemos notar, que esta mulher é perguntada o seguinte: Eliseu vai dizer para ela assim: o que é que você tem em casa? Isso é interessante. A resposta dela é rápida, objetiva e óbvia. Ela diz: eu não tenho nada. Eu tenho uma vasilha com azeite. É tudo o que esperar de uma viúva. É pouca coisa. É o mínimo. É o necessário apenas, para o hoje, para o agora. E nada muito, de abundância, pensando no amanhã. Essa é a situação dessa mulher. Então nós vemos aqui uma mulher necessitada. Eu estou pulando algumas coisas aqui porque eu estou pensando na quarta-feira. Quarta-feira nós meditamos no nosso tempo juntos, baseado no texto bíblico estudado hoje, E eu estou com algumas aplicações aqui que eu gostaria de deixar para quarta-feira, Já te convido. Olha só a pergunta que eu ia fazer hoje, vou fazer só na quarta, para você, homem, se você morresse essa semana, deixando filhos e esposas, como que eles ficariam? E antes de você pensar apenas em condições financeiras, não é isso. É também isso.
Mas nós olhamos para uma família viúva, desesperada com os filhos, e ameaça de levar os meninos, ela se volta para Deus, ela se volta para o Senhor. Mas isso aqui nós vamos ver na quarta-feira, tá bom? Venha na quarta e nós vamos avançar aqui. O profeta diz o seguinte para essa mulher, o profeta diz que ela deveria ir às suas vizinhas e emprestar Tupperware, né? Olha só, vasilhas, cumbuca, sei lá como é que tu chama aí, né? Moringa, sei lá, traz vasilha, traz coisa, traz recipientes, o quanto você conseguir. E aí você vai entrar dentro de casa, você vai fechar a porta, e você vai pegar a vasilha que tem o azeite e vai derramar sobre a vasilha vazia. Ô João, você está conversando sobre a mensagem aí? Então tá bom. Mas aí eu preciso do silêncio aqui, tá bom? Mas a história é legal, a história é envolvente, né? Às vezes querem participar também, né? Maravilha, eu gosto muito disso. E o que é que nós temos aqui? Ela sai, eu não sei quantos anos, irmãos, os meninos tinham. Eu quero imaginar que os meninos não eram criancinhas pequenas, porque eles vão pedir vasilha. Dona Josefa, Dona Maria, minha mãe quer a vasilha emprestada. E volta, e ajuda a mãe. Pega a vasilha vazia, tira a vasilha cheia, tal. Eles ajudam a mãe nesse processo. Então eu acredito, viu, Ezequiel, Liabe e João, eu acredito que eles tinham aí a idade de vocês. Paulinho, pega a vasilha, Paulinho. Corre lá, Jor. Precisar ir do outro lado lá na rua, hein, Jor? É cajor mesmo, hein, Jor? Já vai na hora, né? É assim. Então eu imagino que a situação é uma situação nesses termos, de meninos, né? E eu quero imaginar essa cena. E se fosse nos nossos dias, talvez desse para sair com um carro, né? Pegando vasilha. Mas o ponto é que ela deveria pedir vasilhas emprestadas. E aí, quando tudo isso se torna uma realidade, essa mulher entra dentro de casa e essa mulher irá, obedecendo o profeta, virar a vasilha que tem azeite nas vasilhas vazias. E é algo milagroso o que acontece. As vasilhas vazias começam a ficar cheias de azeite e a pequena vasilha de azeite nunca esvazia, nunca acaba. Você imaginou essa cena? É interessante porque aqui se trata de um milagre. Deus está operando um milagre, só que é interessante também observarmos que esse milagre Deus opera a partir de algo que a viúva tem nas suas mãos. Ela tem uma vasilha com azeite. A Bíblia fala sobre Deus, o operador de milagres, e muitos dos milagres que Deus fez foi a partir do nada, sem nada. Que haja luz e houve luz. Que a porção seca apareça no meio das águas e houve o aparecimento da terra. Deus é poderoso para do nada operar aquilo que Ele deseja. Mas em muitos lugares nas Escrituras, Deus opera milagres a partir de algo que temos nas nossas mãos. A partir de algo existente, a partir de algo que nos conecta, e também é um milagre da parte de Deus. Olha só, Êxodo 4, versículo 2. O Senhor pergunta, né, para Moisés o seguinte: então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? E Moisés diz, uma vara. E aí Deus vai dizer na sequência, então lança a vara no chão. Ele joga. E ela se transforma em uma serpente. E Moisés corre da serpente. Pega a serpente, Moisés, pega. Ela se transforma numa vara novamente. Deus irá operar esse milagre lá na frente de Faraó. Olha outro texto interessante, eu só vou mencionar aqui, está em Lucas 5, não precisa ir lá. Nós vemos que Pedro e seus companheiros tinham em mãos redes de pescar.
e Cristo usa essas redes para milagrosamente operar o seu poder. Lança as redes. Ele diz: Senhor, a gente está aqui há horas, a gente passou, foi a noite aqui. Lança as redes, Pedro. Volte ao alto mar. Esse texto é maravilhoso. Os evangelhos vão narrar, né? E eles estão ali, na verdade, no início, no clarear do dia, lavando as redes. Não sei se você já pescou de rede aqui, ou de tarrafa, alguma coisa assim. Já. Eu já pesquei. Não gosto muito de pescar de rede, nem de tarrafa. Eu gosto de pescar o peixe na vara, na linhada, no molinete, sentir o peixe. Não é só ir lá pegar o peixe já, né, todo enrolado lá. Eu gosto da emoção. E principalmente, comer o peixe depois. Esse eu gosto mesmo, viu? Esse aí supera até o prazer de pescar. Né? Esses homens são pescadores profissionais. E todo pescador bom mesmo, ele sabe que de noite é melhor do que de dia para pescar. Né? À noite, peixes predadores saem, né, com mais voracidade à noite. É à noite que a gente pega o pai dos meninos, né? E aí esses homens voltam da pesca durante a noite, sem ter pescado nada, um único peixe, nada. No dia não era para pesca, o mar não estava para peixe. E aí Jesus está ali, à beira do mar, e diz: lance as águas, vá ao alto mar novamente e lance as águas. E Pedro diz: Senhor, nós temos pescado a noite inteira, mas não temos apanhado um único peixe. Mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E aí o texto vai dizer que eles apanharam uma quantidade tão grande de peixes, que as redes estavam a ponto de se romper. A partir do que eles tinham nas mãos. Em João 6, um menino, viu? Olha de novo aqui, viu, meninos? Olha como que Deus gosta dos meninos, hein? Deus usa os meninos. Uma multidão enorme, ouvindo Jesus, seguindo Jesus, já estavam sem comer há algum tempo. E não tinha dinheiro para comprar. Mas lá vai passando um menino. E esse menino tinha alguns pães e alguns peixes. E aí trouxeram até Jesus, e Jesus multiplica o alimento existente para alimentar a multidão. Então a Bíblia está repleta de situações de um Deus operando a partir do que se tinha nas mãos. Então, o que eu gostaria de aplicar com esse ponto? Às vezes, irmãos, no serviço a Deus, nós estamos preocupados, às vezes, por não ter nada, né? Eu não tenho nada, eu não conheço nada, eu precisava disso, eu precisava daquilo para Deus me usar. E é como se Deus perguntasse: o que você tem nas suas mãos? O ponto não é que Deus irá multiplicar o alimento através dessa bala que você tem aí, está querendo chupar ela agora. Não é isso não, mas a ideia é que nós precisamos estar disponíveis para o que Deus queira fazer, a partir do que nós somos e do que nós temos. Então, essas vasilhas são cheias de azeites, e é interessante que essa mulher, ela pede mais uma vasilha. Traga mais um aqui, Liabinho. Traga aqui, Joãozinho. Traga aqui, Zeque. Traga uma vasilha para a mãe, ela fala. E aí os meninos falam: mãe, acabou. Quando ela diz acabou, o menino diz acabou, o azeite para. Aqui é interessante também isso aqui. Porque eu faço a seguinte pergunta: se ela tivesse conseguido mais 10 vasilhas, o que você acha que teria acontecido? Teria enchido. Sem sombra de dúvidas, teria enchido. Eu não quero que você pense aqui, né? Puxa vida, por que ela não pegou mais? Para sobrar mais. Não, foi suficiente. Deus faz na medida. Mas é interessante nós observarmos isso. Muitas coisas, Deus age. Ele não só
não precisa, como é impossível cooperarmos com Deus. Muitas coisas. Uma delas é a salvação. Deus salva o pecador sem com que o pecador ajude ele, sem com que o pecador coopere com ele, sem com que o pecador, facilite para Deus. Simplesmente Deus salva o pecador arrependido. Deus não nos envolve nesse sentido, eu vou fazer 90%, você faz 10%, viu? Não, não é isso, irmãos. A aula não é sobre, a pregação não é sobre isso, não vou entrar nesses detalhes. O ponto é que Deus é quem age em nós a nos envolver integralmente, a ponto de nos influenciar, a ponto de que o nosso querer é afetado pela ação de Deus. Estou querendo excluir uma coisa diante de outra, não, mas apenas pontuar que muitas coisas Deus não nos envolve em participação com seus feitos. Uma coisa interessante observarmos é o curso da história. Deus tem o curso da história. Não estou dizendo que Deus determina cada milímetro do nosso agir, nos podando a liberdade, não é isso que eu estou dizendo, mas o personagem Jó 42:2, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que Deus estabeleceu, Ele o fez sem a participação do homem, e nada e ninguém é capaz de alterar aquilo que é estrutural. Outros planos ou outros feitos, no entanto, Deus escolheu nos envolver em participação. Olha só que coisa maravilhosa, intrigante para nós. Mas é exatamente a prova de que Deus não é um programador de 7 bilhões de robôs que estão no mundo hoje, fazendo a vontade do Senhor programadamente. Não, não é assim. Nós somos a imagem e a semelhança do Senhor, nós temos emoções, intelecto, vontade. E muitos dos feitos de Deus, Ele escolheu nos envolver em participação. Por exemplo, a santificação. Existe um aspecto da santificação que apenas Deus atua, opera, independente de nós. Qual, por exemplo? O homem sem Deus, ele é um homem que está morto nos seus delitos e pecados. Espiritualmente é um morto. Não há justiça, há injustiça nele. Paulo diz, não há um justo sequer. Ninguém busca Deus, ninguém teme o Senhor, todos se desviaram, todos se fizeram inúteis, mas vem o Senhor com a sua graça graciosa, preciosa, e alcança esse pecador, e Deus o declara justificado em Cristo Jesus, santificado em Cristo Jesus. A santidade do Filho de Deus é colocada sobre esse pecador, ele é um santo. Então, posicionalmente falando, ele está em uma posição de santo, ele não fez nada para isso. Mas existe um aspecto da santificação que ela é progressiva. Ela é progressiva, ou seja, cada dia mais Deus tem a intenção e o desejo e fará com que sejamos mais santos, mais parecidos com Jesus, aquele a quem Ele escolheu, predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho. E louvamos ao Senhor porque esse projeto, Paulo vai dizer em Filipenses 1:6, que Ele não vai abandonar. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Só que esse projeto, esse aspecto da santificação, o próprio nome, termo teológico de progressivo, já traz a ideia de algo que progride. E como que Deus, que é quem efetua em nós essa santificação progressiva, opera? Ele já disse, pela palavra, pelo seu poder.
onde e como nós participamos e cooperamos com Deus? Se lance diante deste livro, leia esse livro, medite nesse livro, ouça a pregação deste livro, esteja presente. O que você está fazendo aqui hoje? Cooperando com o desejo de Deus operar na sua vida e através da sua vida. Louvado seja o Senhor. Tem muitas coisas, irmãos, que Deus quer fazer e nos dá o privilégio de participar. O que ele diz? Será que Deus quer dar sabedoria para os seus filhos neste mundo viverem? Eu não tenho dúvida disso. Mas o que ele diz sobre isso? Que a sabedoria é o resultado da busca por ela. Não é algo que acontece não, irmão. Não, vem aqui na frente que eu vou botar a mão na sua cabeça e orar para a sabedoria. É um tolinho, vem aqui tolinho, que você vai sair daqui um sábio do Senhor. Vou botar a mão na cabeça do tolo. Não, a Bíblia não diz isso não. Sabe o que a Bíblia diz? Se buscares como a prata e como tesouro escondido, entenderás o temor do Senhor e alcançarás a sabedoria de Deus. É fruto de busca, de conhecimento. Tiago vai dizer o seguinte, que alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Jesus vai dizer o seguinte, que sabedoria é o resultado de ouvir as palavras do Senhor e colocar em prática. Não é só ouvir não. Ai pastor, eu ouvi 27 sermões essa semana. Amém, louvado seja Deus. E aí, como é que está aqui? Ixi, eu voei no pescoço do outro. Voou no pescoço? Que falta de sabedoria. Por quê? Sabedoria não é só ouvir. Sabedoria não é conhecimento. Passa por isso. Mas é um viver prático que agrada o Senhor. Deus quer que sejamos sábios. Deus quer fazer de nós sábios? Quer. Se aplique, se lance ao Senhor. Se lance, debruce sobre a palavra do Senhor e Ele vai fazer de você um homem sábio, uma mulher sábia. Ele nos envolve nos milagres que Ele opera. Então, Ele promete usar-nos se nos consagrarmos a Ele. Santidade é separação para o Senhor, para o uso ao Senhor. Se coloque à disposição do Senhor e Deus vai te usar, meu irmão, Deus vai te usar. Ele promete transformar as nossas vidas mediante o relacionamento que temos com Ele, pela sua palavra. Ele promete derramar bênçãos materiais em nossas vidas, se formos fiéis com os recursos que Ele nos deu. Oportunidade de operar e nos abençoar à medida com que abençoamos outros. Envolvimento, parceria com muitas áreas que Deus tem feito e deseja fazer, envolve a nossa cooperação. Esta mulher cooperou no que lhe cabia com o resultado. Se tivesse mais 20 vasilhas seriam cheias. O que eu quero fechar nesta oportunidade sobre essa questão? Irmãos, nós erramos quando nós achamos que Deus vai fazer e ponto final, não precisa de mim, não depende de mim, e Ele vai fazer. Para muitas coisas, como disse, é assim mesmo. Não precisa de você, não depende de você, e Ele não quer a sua ajuda. Mas olha um aspecto interessante da cooperação com o Senhor. E até envolve questões que só dependem de Deus em certa medida. Salvação. Deus vai alcançar as suas ovelhas que estão perdidas? Não há dúvidas disso. Não há dúvidas disso. Ele é o Senhor da seara. Senhor, a seara está branca, mas Ele é o dono da seara. Mas sabe o que Ele nos manda fazer? E cabe a nós a participação nisso? Anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Pergunta que eu faço diante desse texto e diante dessas verdades. Será que nós formos atrás de um bocado de vasilha? Eu estou usando uma analogia, tá? Deus não vai operar mais do que tem operado? Será que, vou explicar a analogia, será que se nós formos atrás dos perdidos, levando o evangelho de salvação e esperança, será que nós não veremos mais
em nosso meio pessoas se converterem? Não confunda. Deus vai alcançar. Não tenho dúvidas disso. O que eu estou dizendo é o seguinte: se cooperarmos em obediência com o Senhor, nós veremos, a partir do que temos nas nossas mãos, Deus operando. Se nós calarmos, as pedras vão clamar e Deus vai operar do mesmo jeito. Mas muitas coisas, irmãos, é um privilégio que nós temos de colocar o nosso intelecto, a nossa volição, a nossa força disponível para o Senhor operar o que Ele quer a partir daquilo. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos lembrar, né? Eu acabei não destacando de forma mais calma o cuidado que Deus tem para com os seus servos. Esta viúva é exemplo de um monte de coisa e um exemplo de que Deus é fiel, de que Deus é bom, de que Deus supre as nossas necessidades, e descansemos no Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra, que nos lembra essa história já conhecida, mas tantas verdades importantes para nós hoje. Nos ajude, ó Deus, nos aspectos a qual o Senhor nos dá o privilégio de fazer mais ou menos, de fazer certo ou errado, de envolver a nossa disposição. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude a nos desprendermos das amarras que muitas vezes nos segura e nos lançarmos em obediência ao Senhor, crendo de que o Senhor é quem irá operar a partir do que nós temos em mãos. Mas nós descansamos também num Deus apresentado na palavra e nesse texto, que é aquele que tem poder para fazer a multiplicação do azeite. Aquilo que não depende de nós, aquilo que não exige participação nossa, o Senhor faz e opera segundo o teu querer. Nos ajude a cooperar com o Senhor e a descansar no Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.